Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando uma série aqui na nossa igreja, uma série que nós começamos logo depois do Carnaval, no primeiro domingo, no domingo seguinte ao Carnaval, o primeiro domingo da Quaresma, porque esta série que nós estamos encerrando hoje é uma série da Quaresma, do tempo da Quaresma aqui na nossa igreja. E esta série, ela tem o título de Reformadores Reais. Nós passamos 5 semanas, esta é a 6ª semana, investigando a vida dos reis de Judá que eventualmente usaram a sua posição, usaram a sua influência para conduzir reformas espirituais ali no meio do povo de Deus. Nós começamos falando sobre o rei Joás, um rei que tinha rompido com uma tradição familiar maldita, provando para tudo e para todos que é possível andar com Deus num tempo de caos. Depois nós fomos investigar a vida do rei Ezequias. E depois lá na vida do rei Ezequias, nós vimos que o rei Ezequias, ele era um homem, talvez aquele que promoveu uma das mais importantes reformas espirituais, especialmente porque ele decidiu se voltar e romper com uma cultura pagã, imunda e espúria de sacrifícios a ídolos, de sacrifício a deuses pagãos. Logo em seguida nós falamos sobre o rei Josias, na semana passada. E o rei Josias, ele foi um rei muito, muito interessante, porque ele foi o rei que promoveu a maior das reformas espirituais que aconteceram ali naqueles dias. Ele foi um rei que não somente mostrou o quão importante nós termos referências espirituais legítimas e válidas para a nossa caminhada cristã, mas também ele é alguém de coração cortado pela palavra de Deus. Agora, por que estou mencionando a história desses reis, alguns desses reis que nós investigamos ao longo dessas semanas? Porque todos esses reis, eles foram reis que usaram a sua influência e tentaram modificar, eventualmente, sistemas religiosos. Sistemas de religião. Eles não tinham condições de tratar corações. Eles não tinham condições de sondar corações, eles não tinham condições, o máximo que eles podiam é eventualmente atuar, modelar, para que aqueles que estivessem debaixo da sua influência voltassem os olhos a Deus. Hoje nós chegamos no rei Jesus, o maior dos reformadores reais. E ele é o maior dos reformadores reais, não somente porque ele quebra toda uma lógica sistêmica religiosa que nós encontramos no mundo antigo, trazendo a mensagem da graça, mas porque ele tem capacidade de reformar interioridades, almas, vidas. Quando o Senhor Jesus Cristo ele chega no templo no domingo, logo depois do domingo de Ramos, existe uma discussão teológica acerca de quando, de fato, esta cena aconteceu. Se foi na tarde do domingo ou se foi logo cedo, na segunda-feira da Semana Santa, de manhã. Não temos certeza, não conseguimos bater o martelo, mas sabemos que esta cena do Senhor Jesus Cristo adentrando o templo, aconteceu logo depois que ele foi recebido como o Messias, que ele foi recebido como este rei prometido no Antigo Testamento, em que as pessoas colocaram no caminho de Jesus as suas próprias vestes, colocaram, enfim, galhos e ramos de árvores da época no caminho do Senhor Jesus Cristo, uma espécie de esticar um tapete vermelho para uma autoridade. Essa era a ideia de esticar panos e galhos e ramos ali no caminho do Senhor Jesus. Então, logo depois que ele entra em Jerusalém, como o rei diferente que ele era, ele não vai para o palácio reivindicar o trono, falar: ô Herodes, me dá a coroa aí. Ele vai para o templo.
Independente de se foi ali no domingo à tarde ou se foi na segunda-feira de manhã, depois que ele é recebido como rei, ele não vai para o palácio do governo. Ele não vai combater a liderança civil, o governo civil humano daquele tempo. Ele vai para o templo. E lá no templo, ao performar isso que nós chamamos de a purificação do templo, o Senhor Jesus Cristo, ele está tratando absolutamente corações. Ele não está só virando mesa de sistema religioso, ele não está só tocando a prática comum da religiosidade do primeiro século. Ele está fazendo um raio-x, mais do que um raio-x, ele está fazendo uma ressonância magnética da alma das pessoas e da religiosidade daquela época. Agora note comigo no versículo 12, o texto diz para nós que o Senhor Jesus Cristo expulsou. A mesma expressão grega que aparece aqui é a expressão que aparece em outros lugares quando o Senhor Jesus Cristo expulsa demônios, exorcismos. É uma palavra muito forte no texto grego que surge aqui nesse versículo. Porque a mesma palavra, como disse, que é usada para descrever Jesus expulsando demônios e entidades espirituais, onde ele chegava e praticava esse tipo de exorcismo, esse tipo de expulsão de demônios, aparece aqui. Em outras palavras, o texto está dizendo para nós que aquilo que o Senhor Jesus Cristo vê é algo que ele trata como se fosse um caso de possessão demoníaca. Não é só uma questão de ter alguém babando e rolando e dizendo é do crente que eu gosto. Não. Jesus chega no templo e ao chegar no templo, ele percebe que ele precisa performar um exorcismo. Porque acredite, meus irmãos, não tinha ninguém babando, não tinha ninguém rolando, não tinha ninguém dizendo que está amarrado, não tinha ninguém falando isso ou aquilo, mas estava acontecendo uma perversão de ordem de venda do relacionamento com Deus. E isso Jesus decide tratar como algo demoníaco. Aquela perversão religiosa, Jesus encara como um movimento satânico. E meus irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Você encontra gente comprando e vendendo dentro das nossas igrejas evangélicas, e muitas vezes nós tomamos esses movimentos como legítimos, porque a gente acha que porque é um pastor que está liderando o movimento, porque é uma figura religiosa, isso eventualmente tem uma validação da parte de Deus. Já que é o pastor que está fazendo, então isso está valendo. Não, o fato de acontecer isso no templo, o fato de estar acontecendo essas coisas no ambiente religioso, não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo aprova. Não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo aceita. E mais, Jesus está tratando essa situação como uma situação, como se ele estivesse encontrando um endemoniado diante dele. O Senhor Jesus Cristo está reagindo de maneira muito forte. Não é um mero virar de mesas. É um exorcismo que está acontecendo. Acredite, cada vez que o Evangelho ele é vendido por aí, demônios estão sendo honrados e um culto satânico está sendo promovido. Não tenha nenhuma dúvida disso. Cuidado com a mensagem que você ouve por aí. Porque quando o Evangelho está sendo vendido e comprado, nós estamos vendo um culto do inferno, não uma manifestação da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus entra ali e fala: vou expulsar demônios. Agora,
O texto fala para nós que ali estava acontecendo um verdadeiro comércio. Ele fala para nós que ele expulsou todos os que estavam comprando e vendendo. E note que normalmente a gente foca nos que vendem, né? A gente gosta de descer o sarrafo naqueles que nós chamamos de vendilhões da fé. A gente gosta de falar do pastor midiático que vende Bíblia R$900 para pobre. A gente bota o dedo e fala, naquela igreja lá é todo mundo da teologia da prosperidade, bando de herege, maldito, safado. Mas note que o texto, antes de falar dos que estavam vendendo, o texto fala dos que estavam comprando. Em outras palavras, daqueles que estavam subsidiando e sustentando esse sistema religioso maldito. E deixe-me tentar explicar para você o que está acontecendo aqui. Por causa do sistema sacrificial antigo, ali no primeiro século, montou-se um verdadeiro comércio de compra e de venda de animais, porque como você sabe, os sacrifícios naquela época eram sacrifícios de animais, e eventualmente viajantes, gente que vinha de muito longe de Jerusalém, ia trazer e oferecer o seu sacrifício, não trazia de regiões longínquas os seus sacrifícios, eles preferiam comprar os seus animais que iam ser sacrificados ali no templo, e então um mercado, um verdadeiro mercado de animais, de câmbio, porque gente de outros países vinham até Jerusalém, judeus prosélitos, gente que tinha se convertido ao judaísmo, ia lá para o templo para fazer o seu movimento de sacrifício. E eventualmente até a troca da moeda precisava acontecer. Em si, isso não é mal. O problema é quando isto se torna o mecanismo de referência ou referente da saúde espiritual das pessoas. Porque o que a lei previa era uma coisa completamente diferente. A lei previa sim os sacrifícios, a lei previa sim as ofertas doadas, a lei previa todas essas coisas. Mas eu queria montar uma cena com você, queria imaginar com você hoje à noite uma família judia do primeiro século. Vamos imaginar lá o seu Benjamim, casado com a dona Miriam, aí ele tem lá o Jacozinho, o filho dele, tem a Sarinha, tem a Raquelzinha, tem muito filho, né? Tem o Isaquinho, tem o Abrãozinho, que o judeu tem muito filho. Aí o seu Benjamim, ele iria pensar, falar, opa, vou ao templo oferecer, sacrificar e adorar ao Senhor. Então o que ele fazia? Ele ia até o seu rebanho, separava um animal perfeito, preparava aquela adoração, se identificava com aquele negócio. E quando chegava no templo, ele encerrava um processo que começou na casa dele. Completamente diferente de você chegar na porta do templo e falar assim, quanto é que custa? Que eu assino o cheque para me eximir da minha responsabilidade. Quanto é que custa? Qual que é a oferta aí, pastor, que eu tenho que dar? Tem que orar, tem que participar da vigília, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu vou. Mas não vou de maneira mecânica e fria. É isso que Jesus está condenando aqui. O indivíduo que sustenta esse mecanismo religioso, sustenta essa lógica religiosa, a partir de uma desconexão da sua alma, a partir de uma frieza, de um ritualismo barato. Quanto é que custa a música? Quanto é que custa o louvor? Quanto é que custa? Deixa eu assinar aqui o cheque, porque se eu não falar que eu fui na igreja, a minha mulher vai me perturbar de uma maneira absurda essa semana. Se eu não levar as crianças lá para o Urbana Criança, a minha mulher vai me... Então deixa eu já fazer para me livrar. Quanto é que custa? Na porta do templo, o judeu chegava sem qualquer ímpeto de espiritualidade, sem qualquer preparo, simplesmente chegava e falava assim, quanto é que custa? Meus irmãos, a minha caminhada pastoral, ela me conduziu por alguns lugares, e eu já tive acesso a muita gente rica na minha vida. E já vi alguns cheques de valores grandes sendo assinados na minha frente, em que eu ouso dizer que se o Senhor Jesus Cristo visse esses cheques sendo assinados hoje, ele diria, sai daqui. Ele ia expulsar esse endemoniado que assina o cheque.
simplesmente para se eximir de responsabilidade. Porque não tem mais vida, não tem mais devoção, é frio, é calculista, é clientelista. Quanto é que custa? E aí a gente assina o cheque, aí a gente faz o que mandam, a gente pula quando manda pular, a gente fecha o olho quando manda fechar, a gente fala para Jesus, levanta a mão, abaixa a mão, prega. A gente vai e participa de ministérios, perde a nossa vida, nossa juventude, os nossos recursos em coisas que eventualmente têm cara de coisas espirituais, mas são mero ritualismo vazio, sem serviço e sem coração. Os que compram estão em pé de igualdade com os que vendem aqui. Ambos são expulsos, porque a gente normalmente pensa, o que compra é a vítima do vendilhão. Não, o que compra é aquele que justifica a existência do vendilhão. Sabe por que existem vendilhões neste mundo evangélico vendendo a cruz de Jesus por cifras financeiras? Porque tem gente que compra. Porque se não tivesse quem comprasse, não teria vendilhão na fé. Sabe por que tem igreja, impérios eclesiásticos que são construídos com base nessa lógica? É porque tem quem compre. Porque eu e você compramos. Porque é mais fácil assinar um cheque do que se envolver. É mais fácil participar do negócio para alguém, para se livrar de responsabilidade. É muito mais fácil fazer isso do que ter o coração no negócio. Do que fazer como um movimento de real devoção, do que fazer como um movimento de real espiritualidade e devoção ao Senhor. Os que compram, eles são iguais aos que vendem. Agora, também tem os que vendem. O texto diz que são os que compram e os que vendem. E aí você deve estar pensando, pastor, mas aqui então eu estou tranquilo, porque eu nunca vendi o evangelho, nunca obtive lucro de maneira indevida em nome de Jesus, nunca usei o nome do Senhor em vão para vender nada, estou tranquilo. Acredite se quiser, também não. Porque todas as vezes que eu e você, nós nos aproximamos da fé cristã, da religiosidade, da experiência de espiritualidade, numa perspectiva de obter vantagem, seja ela qual for, nós nos tornamos vendilhões. O que eu tenho para ganhar se eu for para essa igreja aí? O que eu tenho para ganhar com esse Jesus? O que eu tenho para ganhar se esse Jesus aí, se eu aceitar esse tal Jesus que o pessoal está falando? Qual que é a vantagem? A gente chegou num ponto que a gente está tão ruim nesse processo, que outro dia eu estava, como vocês devem me acompanhar pelas redes sociais, eu mandei lá, subir a caixinha lá de perguntas, que o pessoal mandou umas perguntas para mim quando eu estou de folga. E aí o pessoal manda pergunta para mim. Um dia um rapaz mandou uma pergunta para mim falando assim: pastor, tem menina bonita na tua igreja? Porque se tiver eu vou, se não tiver não vou não. É isso, é um vendilhão. Não ganha dinheiro, mas se tem menina bonitinha, eu vou. Ó a vantagem. Não, lá na igreja tem umas meninas bonitas. A gente garante a procedência, porque é crente. Isso é espírito de vendilhão. O que eu tenho a ganhar? É reputação. Não, eu faço parte de uma igreja reformada. Faço parte de uma igreja doutrinária. Faço parte de uma igreja de grife. Se tem uma coisa que está me deixando bastante frustrado como pastor da nossa igreja, e ouça isso não como alguém que está desopilando o fígado, fique tranquilo, está tudo em paz. Mas é que infelizmente, e eu digo de novo, infelizmente, como igreja a gente acabou construindo uma grife teológica aí na região. O pessoal anda procurando a gente e fala assim: não, a Urbana é uma igreja de gente teológica. É verdade, os pastores dessa igreja todos, não tem um que não esteja envolvido com a academia. Não tem um que não seja professor de teologia, que não esteja ensinando, estudando teologia de maneira séria. Os líderes dessa igreja também são assim. Isso é uma bênção. Só que aí a gente adquiriu essa grife, né? Aí tem muita gente que chega na nossa comunidade e fala assim: não, eu vou nessa igreja porque é o pastor Isaac.
É o pastor Davi que prega lá. E daí? E daí? Não, eu vou nessa igreja porque tem grife. Cadeira acolchoada. Eu estou começando a ficar com raiva dessas cadeiras da nossa igreja. Elas são confortáveis demais. Porque para a gente virar vendilhão, gente, são 2 movimentos. É rapidinho. Basta a gente ter esse espírito de o que é que eu tenho para ganhar. Porque se eu não tiver nada para ganhar, o tapinha nas costas depois do sermão, gente, essa é a minha tentação. Eu costumo dizer que a experiência pastoral me mostrou que um pastor, para ele guardar o coração dele, ele precisa ficar assim uns 3 meses do ano sem receber nenhum elogio depois do sermão. Só para guardar o coração. Pode ter sido bom, legal, amém que foi bom, mas não fala para o pastor não. Que ajuda ele a guardar o coração. Porque o pastor é um dos primeiros que pode virar vendilhão, pregar só para ter elogio. Tocar para ser reconhecido como um bom músico, um bom cantor. Servir no ministério, ensinar. Puxa, você viu aquele seminarista, aquela pessoa que ensina no ministério? Você viu aquela pessoa? Vendilhão. Vendilhão. Então a nossa caminhada cristã muitas vezes é entre ser o que compra e ser o que vende, né? A gente, ora está aqui subsidiando um sistema frio e calculista, e ora a gente está usando do sistema para obter algum tipo de vantagem, mas sempre estamos vivendo essa tensão entre ser um comprador da experiência religiosa ou ser um vendilhão da fé. Quero dizer para vocês que os 2 são tratados como demônios por Jesus. Jesus vira a mesa desse tipo de gente. Jesus expulsa, ele fala, sai daqui que você não tem lugar. Vendilhão da fé, comprador religioso, clientelista, Jesus nos trata como demônios. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele faz um terceiro comentário. E isso está lá no versículo 13. O versículo 13 diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Eu acho muito interessante o uso dessa expressão covil de ladrões aqui no texto, porque essa expressão, ela fala de uma coisa que acontecia no primeiro século e hoje em dia está acontecendo entre nós. A expressão covil de ladrões, ela não somente comunica a ideia do ladrão que toma o que é do outro, mas ladrão aqui também pode ser traduzido como insurgente político. Em outras palavras, a ideia aqui do texto é que o Senhor Jesus Cristo não somente está acusando esse sentimento espúrio de compra e de venda da fé, mas ele está dizendo, vocês estão se reunindo e transformaram a minha casa num ambiente de conveniência política. Vocês não comparecem mais o templo para adorar. E note, nos dias que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre isso, ele está falando de uma época em que os judeus, de fato, eles tinham muita dificuldade com o império que estava sobre eles. Roma dominava com mão de ferro naqueles dias. Então os judeus se reuniam no templo por causa das suas conveniências políticas. Falavam, vamos dar um jeito de expulsar esses romanos daqui. Covil de insurgentes, podia ser traduzido assim esse verbo. Desculpa, esse adjetivo. Covil de gente que se reúne com base em conveniências políticas. A igreja evangélica 2022 também sofre desse mal. Tem igreja de coxinha, tem igreja de mortadela, tem igreja do Lula livre, tem igreja do Bolsomito, tem igreja disso, tem igreja daquilo. Se tu é de esquerda, tu não fala comigo. Se tu é de direita, tu não fala comigo. Porque a gente colocou as nossas conveniências políticas acima do evangelho. E aí a gente não mais leva a sério o evangelho. A gente leva a sério as nossas conveniências. Aí a gente tem que perguntar do pastor, pastor, tu é de direita ou de esquerda? Eu ouço isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana. De gente que chega para mim e fala assim, pastor, estou querendo ir para a tua igreja. Fala, que bom, seja bem-vindo. Mas primeiro eu preciso saber se tu é de direita e de esquerda. Aí eu falo, olha,
eu queria te desapontar agora. Ele falou, por quê? Porque eu tomei a minha decisão na minha caminhada pastoral de nunca expor em quem eu voto. A única pessoa que anda sobre a terra que sabe em quem eu voto é minha esposa. Não, pastor, você não precisa dizer para mim quem você vota, só me dizer se tu é de direita ou de esquerda. Porque aí eu vou saber se eu quero ir para a tua igreja ou não. Eu já ouvi, fiz parte de um grupo de pastores renomados aí, e ouvi de um pastor que você já deve ter ouvido falar dele, certeza. Ele fala assim, no meio do grupo, como quem fala assim, Coca-Cola com gelo e limão. Falou assim, na minha igreja eu não admito gente de esquerda. Um pastor midiático, grande. Não vou citar não porque esse negócio está indo para a internet. Não aceito gente de esquerda na minha igreja. Aí sabe o que eu respondi? Eu virei e falei assim, olha pastor, ok, entendi o que você quis dizer, mas deixa eu falar. Na minha igreja, eu espero que antes de serem de esquerda ou de direita, eles serem pessoas que se amam em Cristo Jesus e se acolham como irmãos em Cristo. Quer sendo de esquerda, quer sendo de direita. Isso é a minha igreja. A tua, aí é problema teu. E aí a gente está se reunindo. Meus irmãos, outubro de 2022 está chegando. Basta esperar aquecer a corrida das eleições. Aí a gente vai ver em breve quem é que é discípulo de Jesus, ou discípulo de Lula livre, ou discípulo de Bolsomito, ou discípulo disso e discípulo daquilo. Vocês estão transformando, por causa disso, a minha igreja num covil de ladrões. Vocês estão transformando a minha igreja num covil de ladrões, por causa das suas reuniões com base em fundamento político. Covil de insurgentes, quer seja pró ou contra o governo, covil de ladrões. Os que compram, os que vendem, os que se reúnem com base em conveniências. Só que o versículo 14 interrompe esse cenário de desgraça. E o versículo 14 ele diz assim, os cegos, os mancos, aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Note que aqui aparece o primeiro paradoxo de personagens no texto. De um lado, nós temos os que compram, os que vendem, o pessoal que é clientelista da fé, o pessoal que é vendilhão da fé, e estes aparecem no texto em oposição a estes daqui, os cegos e os mudos. Enquanto os vendilhões, os que compram, os que vendem, os que fazem da igreja um covil de ladrões, são expulsos como demônios por Jesus. Os cegos e os mudos, e os mancos são acolhidos por Jesus. Porque a mensagem é tão simples. A gente tem que chegar a Jesus como gente quebrada. E eu acho sensacional a ironia nesse texto, porque é justamente o cego que vê Jesus, né? É o cego que sabe quem é Jesus e que vai para Jesus. Os que compram, os que vendem, os que fazem essas coisas, eles estão olhando para Jesus e não conseguem ver quem Jesus é. O cego vê quem é Jesus. E vai até Jesus. E é curado por Jesus. Porque é assim que a gente tem que se aproximar de Jesus, meus irmãos. Como gente doente. Como gente manca, somos eu e você mancos. Só a gente sabe onde aperta o nosso cinto. Onde a gente tem pecados que a gente precisa tratar na nossa vida. Só a gente sabe. E enquanto a gente comparecer diante de Deus, como clientelista religioso, ou gente que está querendo ganhar alguma vantagem por se aproximar da fé, nós seremos expulsos da presença do Senhor Jesus como demônios. Mas no dia que a gente chegar como cego e como manco, seremos acolhidos. Como gente humilde que fala, reconheço as minhas mazelas. Senhor, estou cego. Senhor, eu estou manquejando. Preciso desesperadamente de Ti. Estes são acolhidos por Jesus.
Há os que são expulsos como demônios e há os que são acolhidos. A pergunta de R$1 milhão é: quem é que nós somos? A nossa autossuficiência religiosa, ela não permite que a gente assuma a posição do cego e do mudo. Meus irmãos, a frase que eu mais ouço no meu gabinete pastoral, sabe qual que é? Eu sei, pastor. Eu sei, pastor. Ué, se tu sabe, o que tu está fazendo aqui? Se tu sabe. Eu sei, pastor. Não, isso daí eu sei. Ué, se tu sabe, o que tu está fazendo aqui? E a gente tem essa ideia de eu sei, né? Porque a gente não consegue reconhecer que a gente na verdade não sabe não. E se sabe, não aplica. Que a gente é cego, que a gente é manco. Essa ideia de autossuficiência, da nossa arrogância. A gente sabe definir teologia muito bem. Mas a gente não sabe dizer, olha, eu sou um adúltero. Eu sou um maledicente. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Meus pés, Senhor, são de barro. Me ajuda. Enquanto a gente não comparecer diante de Jesus como cegos e mancos, a gente vai sempre ter uma percepção de Jesus como endemoniados. Não tenha dúvidas disso. Finalmente, o texto fala para nós que os chefes, agora tem um outro grupo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Agora nós estamos falando da elite religiosa, da minha categoria. E estes começam a observar o que Jesus está fazendo, e Jesus então começa a fazer sinais e maravilhas no meio do povo. Jesus começa a curar cego, curar manco e paralítico, e aí então as crianças começam a ver aquilo, e espontaneamente começam a louvar o Senhor Jesus e dizer: Hosana ao filho de Davi. Aí vem a minha categoria, a categoria dos religiosos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Gente que diz assim, não, eu sei grego e hebraico. Eu sei o que é teologia. Tenho um PhD. Sabe? A minha categoria. Aí eles vêm para Jesus e falam, Jesus, esse negócio aí de curar é coisa de gente histórica ou de pentecostal? Ô Jesus, esse negócio de curar aí que você está fazendo, isso é coisa de... Você não está vendo não? Isso daí é da cartilha lá daquela turma lá, daquela igreja lá zoada, não da nossa, Jesus. Isso daí, Jesus, é coisa de arminiano ou de calvinista? Ô Jesus, esse negócio aí que você está fazendo, isso está na cartilha do batista reformado, do batista da convenção, do batista renovado ou do batista neopentecostal? Ô Jesus, vem cá, deixa eu te falar, isso que você está fazendo é de que categoria? Você não está vendo não, Jesus, esse negócio? Isso que você está fazendo, Jesus, não se coaduna com a nossa cartilha religiosa. É isso que esses homens estão falando para Jesus. Você não está vendo, Jesus? O que essas crianças estão gritando? O que essas crianças estão gritando na nossa cartilha religiosa jamais poderia ser aplicado a ti. A gente não te reconhece, a gente não gosta de você, a gente te acha um falso mestre. E essas crianças estão dizendo que tu és o Messias, tu és o filho de Deus, tu és filho de Davi. Pessoal, essas crianças estão dizendo que tu és aquele que tem que sentar lá no trono onde o Herodes está sentado. E isso na nossa cartilha não cabe. E aí, Jesus? Meus irmãos, deixa eu dar uma fala que pode parecer dura, mas eu queria que você tomasse isso de uma maneira pastoral, porque eu sangrei com isso durante essa semana. Estes homens, cheios de saber teológico, eles têm o Filho de Deus debaixo dos seus narizes, operando sinais e maravilhas, e eles não conseguem perceber isso. E às vezes eu tenho medo pela Igreja Batista Urbana, porque como eu falei para vocês, a gente tem essa grife mesmo, e eu odeio essa grife com todas as minhas forças. Os pastores da Urbana são professores de seminário.
Não, o pessoal lá da Urbana ensina doutrinária. Abre lá a declaração de fé da igreja no site, você vai ver teologia fina. Coisa que eu ouço. Eu tenho muito medo disso estar nos cegando para o Filho de Deus que está debaixo do nosso nariz, eventualmente fazendo sinais e maravilhas, e a gente não ter com capacidade de reconhecer essas coisas. Eu tenho medo, meus irmãos, que vocês não têm ideia, de a nossa grife teológica, a nossa grife religiosa, estar cegando a gente para o Filho de Deus. Porque a grife teológica desses homens fez com que eles tivessem o Filho de Deus encarnado debaixo do seu nariz, performando sinais e maravilhas, sinalizando o reino de uma maneira absoluta. E eles estão absolutamente cegos. Absolutamente cegos. Por causa dos seus critérios teológicos. Por causa da sua grife teológica. Porque ele é mestre da lei. Eu prefiro igreja de gente simples, do ponto de vista teológico, mas que tem um coração que reconhece Jesus quando ele aparece e se manifesta, do que ter um monte de crente que diz assim: tenho 30 anos de carteira batista, pastor. 20 anos sou professor de escola dominical. E não consegue ver Jesus debaixo do seu nariz. E não consegue ver Jesus debaixo do seu nariz. As crianças são as últimas personagens desse texto. E eu acho sensacional, porque aqui agora tem um segundo paradoxo do texto. Agora são os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estão em oposição às crianças. De novo, então, são 4 grupos. O primeiro grupo, os vendilhões, os que compram e sustentam a religiosidade, em oposição aos cegos e os mancos. Agora nós temos os chefes da lei, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei em oposição às crianças, que louvam a Jesus, que reconhecem quem Jesus é. E essas crianças não são aceitas porque são crianças, porque a gente tem aquela mania de falar: é criança, é bonitinho, né? Sabe quando o pessoal do Urbana Criança faz a apresentação de criança aqui na frente, e aí os pais ficam todos babões, assim: que coisa linda. E a gente acha muitas vezes que Jesus está validando as crianças nesse texto porque são crianças. Não. Não é porque são crianças. É porque aquilo que elas estão fazendo é que tem base bíblica. Jesus vira para esses mestres da lei e fala assim: claro que eu estou vendo o que elas estão fazendo. Os mestres da lei estão lá criticando. Você não está vendo, Jesus? Eles estão te chamando de Messias. Aí Jesus vira e fala assim: é claro que eu estou vendo. Vocês nunca leram isso na Bíblia? Está no Salmo 8. Se fosse o Salmo 150, para ler em hebraico é difícil mesmo. Mas o Salmo 8, a essa altura do campeonato do PhD de vocês, eu acho que vocês já teriam conhecido. Do lábio das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. O texto está dizendo que Deus tira, literalmente, ele tira o verbo que é citado do Salmo 8 aqui, o verbo hebraico que aparece lá no Salmo 8, é um verbo de arrancar. Deus arranca o louvor perfeito daqueles que são como crianças. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: deixem vir a mim os pequeninos, porque daqueles que são como crianças é o reino dos céus. Aqueles que são como crianças. Porque as crianças aqui são os únicos que estão fazendo alguma coisa bíblica. São os únicos que têm fundamento bíblico para aquilo que estão fazendo. Oferecem uma adoração bíblica, fundamentada na Escritura. É claro que eu estou vendo. E o que eles estão fazendo é legítimo, muito legítimo, absolutamente legítimo. Por quê? Porque eles estão fundamentados com a palavra de Deus. Deus tira da boca das crianças o louvor perfeito. É irônico Jesus mencionar as crianças nesse texto? Por uma razão muito simples, meus irmãos, porque criança é aquela classe social que é absolutamente desprezada.
nós partimos do pressuposto de criança não sabe o que quer, né? Ontem minha esposa saiu de plantão. Ficou de plantão no hospital das 7 da manhã às 7 da noite. O que aconteceu? Eu fui o pai da vez. Fiquei com a Antonella, minha filha, de 1 ano e 2 meses. Em casa. 1 ano e 2 meses. E ela já está naquela fase que ela já anda, então os pais sabem do que eu estou falando, você não para. Foi o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, correndo atrás da minha filha dentro de casa. E na minha arrogância, eu que sei o que eu acho que ela quer. E a Antonella tem a mania de abrir umas gavetas que nós temos na nossa sala, nos móveis da sala. Ela tem a mania de querer puxar o negócio para ficar mexendo com as coisinhas que tem dentro da gaveta, que são coisas que a gente guarda lá. E eu vi a Antonella fazendo uma força ontem. A força. E eu já queria dizer, não mexe nesse negócio aí. Só que ela não fala, ela só faz aponta, resmunga, mas ela não fala. E eu, dono da minha razão, você não vai mexer em nada dessas coisas não. Não mexe nesse negócio não. E aí vira e mexe, eu vi a Antonella fazendo força para abrir o negócio. Eu falei, o que você quer nesse negócio, Antonella? E eu já irritado, porque eu estava lá querendo fazer minhas coisas, de repente tinha que ir lá acudir a criança que estava puxando a gaveta, podendo se acidentar. E aí, de repente, eu falo, o que essa criança tanto quer com essa gaveta? Eu abro a gaveta, tem um brinquedo dela lá dentro. A minha filha me humilhando. Falando, você acha que você sabe tudo, camarada? Meu brinquedo está aqui dentro. Meu brinquedo está aqui dentro. Fui humilhado pela minha filha. Porque criança a gente trata assim, não sabe o que quer, não sabe onde estão as coisas. É por isso que o Evangelho vai falar de crianças, que aqueles que são como crianças, eles conseguem de fato ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu termino esse sermão contando para você 3 histórias. Eu estou doido para minha 3 histórias rápidas, fica tranquilo. Eu estou doido para ver minha filha crescer, para eu melhorar o meu repertório de ilustrações. Mas antes da Antonella, a outra criança com quem eu tive bastante contato na minha vida foi minha sobrinha Ana Beatriz. Hoje ela é uma menina de quase 20 anos de idade. Mas quando ela era bem jovenzinha, bem criança mesmo, ela veio com a mãe dela fazer um tratamento médico aqui em São Paulo e ficou na nossa casa durante alguns meses. E nesses meses que a Ana Beatriz estava na nossa casa, eu aprendi algumas lições maravilhosas sobre vida espiritual. A primeira delas, muito interessante, é que um dia estava eu em casa e a minha mãe, sabendo que a netinha dela, a Ana Beatriz, estava em casa, e a Ana Beatriz ela era uma formiguinha. Até açúcar ela ruía. Então a dona Ana, minha mãe, pegava tudo que era doce, biscoito, bolacha, pegava e jogava para cima na prateleira, para a Ana Beatriz não alcançar. Aí lá pelas tantas, a Ana Beatriz, eu estava lá trabalhando, fazendo minhas coisas, e a Ana Beatriz virava para mim e falava assim, tio, vem cá. O que você quer, Ana Beatriz? Ela, vem cá. Aí ela virava para mim e falava assim, tio, passatempo. O que a Ana Beatriz está falando, meus irmãos? Ela está dizendo assim, com outras palavras, tio, eu sou pequena. Eu não consigo alcançar. Se você não quiser pegar para mim, não vai ter bolacha passatempo. Porque eu sou pequena. Eu não consigo alcançar. Crianças com naturalidade sabem reconhecer a sua pequenez. A gente tem uma dificuldade, de reconhecer a nossa pequenez, a nossa insuficiência. A gente tem uma dificuldade de reconhecer que a gente não se basta. A gente tem uma dificuldade de falar assim, eu não dou conta. Isso nos é ofensivo, pedir ajuda. Ana Beatriz também me ensinou uma lição muito preciosa. No dia que a gente foi passear a gente ia continuamente, meus pais moravam perto ali da cidade das crianças, e a gente ia muitas vezes ali na cidade das crianças brincar com a Ana Beatriz ia brincar lá. E naquele dia de sol, sábado de sol assim, bastante quente,
A Ana Beatriz suava, correndo no parque e tudo mais. Aí, lá pelas tantas, eu chamei a Bia, fui no carrinho do sorvete. Aí cheguei para Ana Beatriz e falei assim: Bia, quer um sorvete? Aí ela falou assim: quero, tio, obrigado, me dá 2. Porque crianças sabem receber a graça. Se eu te chamar para a gente comer uma pizza aqui depois do culto, tu vai querer pagar a conta. Tu vai dizer: não, pode deixar, pastor, deixa que eu pago. Porque a graça ao autossuficiente é ofensiva. Se eu falar: eu quero pagar a tua janta, você vai dizer assim: não, de maneira nenhuma. Você não quer passar a imagem que você não quer, que o teu cartão preto não passa. A autossuficiência. A minha sobrinha virava para mim e falava assim: eu quero, tio, me dá 2. Não é 1 não, eu quero é 2. Completamente diferente. Porque crianças sabem receber a graça. Crianças são crédulas, crianças creem. A Ana Beatriz adorava churrasco, como o vô dela. E meu pai, ele vira e mexe chamava a família toda para a gente ir na churrascaria favorita dele, ali em São Bernardo, e a gente ia, aquele evento da família e tudo mais. E aí, a Ana Beatriz toda empolgada: oba, hoje vamos comer churrasco e não sei o quê. Aí sentamos à mesa, os garçons começaram a passar com a carne, aquele espeto de picanha e não sei o quê. Ela já sabia até o que era picanha, ela falava: quero picanha. Aí quando o garçom chegou com aquele espeto de picanha, ela já salivando. Aí eu virei para a Bia e falei assim: Bia, te contar um segredo. Ela fala: tio, sabia que a vaca, antes de virar churrasco, ela teve que morrer? Aí ela: ai tio, então não quero essa carne não. Porque crianças são crédulas, elas creem. Elas confiam naquilo que a gente está falando para elas. Por isso que aqueles que são como crianças, que são capazes de reconhecer a sua pequenez, aqueles que são como crianças, que são capazes de falar assim: eu recebo a graça, me dá 1 não, me dá 2, que eu estou precisando é de 2. Aqueles que são crédulos e creem, falam: a tua palavra ela me basta, é suficiente para eu saber como dirigir a minha vida. É destes que Deus suscita perfeito louvor. Então eu vim fazer uma pergunta muito simples para mim e para você essa noite. Onde nós estamos nesse processo todo? Quem nós somos nesse processo todo? Jesus ele está fazendo um mapa da nossa alma e do nosso coração, expondo que eventualmente a gente é vendilhão, que eventualmente a gente é gente que quer comprar a religiosidade para se eximir de responsabilidade. A gente é como o mestre da lei, fariseu, que vira e fala assim: aí Jesus, qual é que é? De batista ou de assembleiano? Aí Jesus vem e diz assim: que tal você assumir hoje a postura do cego, do manco, da criança, que crê, que recebe de graça, que fala: eu sou pequeno e incapaz. Esse é o tipo de reforma que o Rei Jesus, o maior dos reformadores reais, faz na nossa vida, meus irmãos. Não é a modificação de um sistema religioso, é a modificação de como a gente se vê. Aí quando a gente se vê assim, pequeno, cego, manco, trôpego, aí a gente tem um encontro com esse Rei reformador. Aí a gente tem um encontro com esse Rei que muda completamente os nossos paradigmas. Aí a gente tem um encontro com esse Rei que de fato transforma todas as coisas. Por isso eu vim convidar você a ter esse encontro com esse Jesus essa noite. Na perspectiva de uma criança pequena, crédula e que recebe a graça. Na perspectiva de um cego e de um doente, de pés de barro. Garanto para você, quando a gente chega até o altar, até a cruz de Jesus, nessa perspectiva, a gente é acolhido. Os vendilhões, os religiosos, esses são expulsos como demônios. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai,
pela Tua palavra. Obrigado por esse reformador real, máximo e absoluto. Obrigado porque Ele reforma acima de todas as coisas a nossa interioridade. Pai, todos nós precisamos desse Rei, soberano, absoluto. E é tão bom saber que Ele também decidiu se fazer pequeno em nosso favor, sendo dono de todas as coisas, sendo dono do céu e da terra, do universo, sendo Rei soberano, glorioso e majestoso. Ele decidiu assumir a condição do fraco, assumir a condição do doente, assumir a condição do humilhado, assumir a condição daquele que não encontra credenciais, daquele que se vê de maneira desnudada diante de Deus. Pai, nos dá esse Jesus. Nos dá um Jesus que se simpatiza conosco essa noite. E que a Tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.